Boa noite, quarta-feira, 13 de janeiro. Você vai ver os estragos provocados pela pior chuva dos últimos 18 anos em Bauru. Num só dia, choveu 43% do esperado para o mês todo. A água derrubou pontes, carregou carros e partes do asfalto. O rio Bauru transbordou e o abastecimento de água está prejudicado por causa dos alagamentos. Candidatos a vagas de emprego buscam se atualizar das regras do acordo ortográfico, que agora é obrigatório. Nós vamos rever hoje a reportagem sobre a fábrica de ração da Unesp em Botucatu, um investimento que atende a demanda do campus e é também fonte de pesquisas. 124 milímetros em 24 horas. Foi o volume de chuva que caiu ontem em Bauru. É a quantidade mais alta num único dia em 18 anos. As consequências dessa chuvarada toda se espalharam pela cidade. O asfalto foi arrancado em várias ruas, o rio Bauru transbordou e duas pontes que dão acesso à cidade de Piratininga foram levadas pela água. A ligação entre Bauru e o município de Piratininga pela Avenida Elias Miguel Maluf está interditada. Parte da ponte cedeu com a chuva de ontem à noite, levando com ela esse carro preto. Outro veículo também caiu no rio. O prefeito Rodrigo Agostinho e o secretário de Obras de Bauru, Sidney Rodrigues, que passavam pelo local para verificar os estragos, ajudaram a retirar as vítimas dos carros até a chegada de equipes do Corpo de Bombeiros. O primeiro acabou sendo levado no momento que a pista caiu. O segundo não percebeu que havia um motorista dando um sinal já que tinha sido levado parte da pista, achou que era um assalto, acabou acelerando e caiu também logo seguido. E a gente estava atrás desses carros e felizmente a gente conseguiu aí, para a felicidade de todos, tirar todo mundo aí com segurança. Quem utiliza o trecho é orientado pela Polícia Militar a usar rotas alternativas. Outro acesso a Piratininga também foi destruído pela chuva. Fotos enviadas para a redação do Unesp Notícias mostram que parte da pista cedeu na rodovia Bauru-Ipauçu, próximo ao condomínio Lago Sul. Em Bauru, a chuva fez aumentar o volume do córrego da Grama, que transbordou e levou parte do asfalto na região da Vila Falcão e Nova Esperança. Na Avenida Comendador Daniel Pacífico e na Rua São Sebastião, equipes da Prefeitura trabalhavam para retirar a lama. Equipes do GOT orientavam os motoristas nas ruas onde o trânsito foi liberado só em meia pista. Nesta outra rua, a Gonçalves Dias, na Vila Bela, a chuva arrancou pedaços do asfalto. Moradores temem pela segurança. Aquele buraco que tem ali já faz quase mais de ano já que o DAI não vem arrumar. Então, isso daí foi infiltrando água. Agora se você está vendo o que está acontecendo aqui. Agora está entrando água aqui, é perigoso arrebentar todas as nossas calçadas. Se passar um carro pesado, vai cair. Vai arrebentar e vai cair dentro do buraco aí. Na Rua Boa Esperança, no Jardim Bela Vista, uma árvore caiu e o trânsito foi interrompido. Aqui no cruzamento da Avenida Nuno de Assis com as Nações Unidas, é possível perceber neste ponto qual foi o nível atingido pelo rio Bauru na noite de ontem. Segundo o IPMET, durante todo o dia de ontem choveu em Bauru o equivalente a 120 milímetros. De 1º a 13 de janeiro, choveu na cidade 270 milímetros. O esperado para o mês de janeiro, a média esperada para o mês de janeiro é de 300 milímetros. Fazia mais de 10 anos que o mês de janeiro não conseguia atingir a média que é esperada para ele, né? Só que dessa vez foi 120 milímetros em 24 horas. É muita chuva, só que o transtorno não foi maior porque ela era espaçada, era bem distribuída, não foi essa quantidade de uma vez. Se fosse, teria sido terrível para a cidade. E a previsão do tempo para a semana? A previsão de tempo, nós temos, vai dar uma melhorada significativa hoje e amanhã. E há uma tendência ainda a confirmar que na sexta-feira volta a chover novamente. E a trégua nas chuvas é uma das condições para que a Prefeitura consiga atender todas as ocorrências registradas na cidade
por causa do excesso das chuvas. Vai demorar. Nós estamos com os problemas aí na cidade, essa avaliação de tempo, o material que vai ser empregado. Eu pretendo fazer agora para a gente traçar uma linha aí de plano de ação. A expectativa do secretário de Obras é de concluir a recuperação dos pontos mais críticos em 2 ou 3 dias úteis, dependendo das condições do tempo. São os casos da ponte do Rio Batalha, que liga Bauru e Piratininga, a passagem sobre o Córrego da Grama e a Avenida Daniel Pacífico. Ainda por causa da chuva, está suspenso o atendimento de saúde na unidade da Pousada da Esperança. A unidade da família Nova Bauru volta a funcionar amanhã. Já o Centro de Referências em Moléstias Infecciosas, que também não conseguiu abrir as portas hoje, mantém suspenso para amanhã apenas as atividades do Hospital Dia, setor que atende pacientes em observação. E com tanta chuva, é difícil de acreditar, mas quase metade da população de Bauru, que é abastecida pelo Rio Batalha, pode ficar sem água nos próximos dias. O excesso de chuva fez a lagoa de captação transbordar, causando alagamentos na estação de tratamento de água. O prejuízo maior foi no sistema de captação. A água subiu quase 3 metros e danificou vários equipamentos. Por causa dos estragos, o fornecimento de água está comprometido nas regiões da Vila Falcão e Bela Vista, no centro e na zona sul, o que atinge cerca de 40 bairros de Bauru. O DAI não tem previsão de quando o abastecimento vai ser normalizado, por isso pede à população que economize água. A autarquia avisa ainda que o fornecimento de água por caminhão-pipa vai priorizar hospitais, escolas e entidades. Para solicitar o serviço, o telefone é o 0800 77 10 195. E nem o zoológico municipal escapou dos efeitos da chuva. A represa do local atingiu a capacidade máxima e por muito pouco não transbordou. Árvores não resistiram aos ventos e caíram. Felizmente, nenhum animal foi atingido, mas parte da tela do recinto do Lobo-Guará foi danificada. Por causa dos estragos, o zoo não abriu ao público hoje. Os serviços de limpeza já foram concluídos e o zoológico reabre amanhã, normalmente a partir das 8 da manhã. A chuva finalmente deu uma trégua, mas a previsão é de que volte a chover hoje ainda, mas nem de perto a quantidade que caiu ontem. Veja os detalhes no mapa. Agora chove em pontos isolados do leste e oeste do estado. O tempo continua bastante instável nesta quinta-feira, mas são esperados volumes menores de chuva. Em Bauru, devemos ter chuva hoje ainda. Amanhã o tempo continua fechado, mas são previstas chuvas menos intensas e mais curtas. A tendência se mantém na sexta, mas no fim de semana a chuva tende a aumentar de novo. Agora a umidade do ar é de 68%. Os ventos sopram a apenas 4 km por hora. Hoje a temperatura variou dos 20 aos 31 graus. Para amanhã a mínima prevista é de 20 e a máxima de 28 graus. No próximo bloco, a gente fala do acordo ortográfico, que agora é obrigatório. Com a mudança oficial, candidatos a vagas de emprego tentam se atualizar das novas regras para não escrever errado. Daqui a pouco, voltamos num instante só. Desde 2009, nós convivemos com as regras do novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Até então, ele não era obrigatório e as duas formas de escrita eram aceitas. Só que a partir deste ano só valem as regras novas. Por isso, quem está em busca de uma vaga de emprego ou vai fazer alguma prova, precisa se atualizar. Edna é contadora e começou o ano em busca de novas oportunidades. Procurou esse cursinho para se preparar para concursos. E um dos pontos que ela precisa se atualizar na corrida por uma vaga são as novas regras da língua portuguesa, obrigatórias a partir de janeiro deste ano. Eu vim buscar me atualizar para que eu esteja preparada para um concurso, seja do INSS, dos tribunais regionais, federais. E para me reciclar também levar minha filha para esse crescimento, porque ela vem vivenciando essa situação e ela vai precisar de um apoio e ampliando meus conhecimentos, eu amplio dela também. Além das aulas, ela passou a dar mais atenção a todas as atividades que envolvem o português.
eu estudo em casa, revejo as aulas à noite, procuro aplicar toda a teoria que eu aprendo na minha prática, no dia a dia, na escrita, na fala, para que isso se torne rotina e não seja tão sacrificante no decorrer do período que eu precisar utilizar. Mas essa não é a realidade de muitos brasileiros. Mesmo em vigência desde 2009, o acordo ainda traz dúvidas, principalmente durante seleções de emprego. Nesta empresa de recursos humanos, por exemplo, são aplicadas provas de português a pedido dos empregadores e os erros são frequentes. Alguns são erros de coerência mesmo, né? Não conseguem muito elaborar o que eles querem colocar no papel. Mas a grande maioria é quanto à escrita, escrever algumas palavras erradas. Esse deslize durante a avaliação pode fazer toda a diferença na hora de conseguir ou não um emprego, ainda mais se as vagas forem para cargos administrativos, em que é comum o contratante exigir domínio da norma culta da língua. Se eu pegar 2 candidatos, um que escreva muito bem e um que tenha bastante erros, com certeza esse que escreve melhor ele está à frente. Mas este professor que dá cursos de redação alerta que para escrever bem é preciso muito mais do que decorar as regras de ortografia. A linguagem é uma atividade, como todas as atividades, depende de exercício, né? Escrever bem, você tem que ler muito e escrever outro tanto. E esse treino precisa começar cedo, por isso a importância de se incentivar as crianças a lerem por prazer e não por obrigação. A escola, às vezes, é impositiva. Ela impõe um livro único para todos. Quer dizer, todos os alunos são obrigados a ler o mesmo livro. E pior ainda, não é uma leitura pelo prazer da leitura. É uma leitura para responder questionário, algumas perguntas. Quer dizer, isso aniquila o processo estético, né? A questão lúdica do texto. Eu acho que deve haver liberdade para escolher o livro. E devem ter o direito também de recusar o texto quando esse texto não lhes agrada. A gente aprofunda agora essa discussão sobre o domínio das regras do acordo ortográfico e o uso que se faz da língua no dia a dia. Vamos receber o professor da Unesp, Levi Merenciano. Professor Levi, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Muito obrigado, eu que agradeço. Professor, quando é cobrado, a gente precisa ter o domínio de regras como essas que foram impostas pelo acordo ortográfico, o único caminho é decorar, tem que estudar e decorar? A ideia inicial é que se decore, então essa parte da decoreba, que faz parte de aprender o português, as variedades possíveis, é importante. Mas também há um processo, né, que, digamos, tem a ver com o sistema da língua e que torna possível a gente fazer traçar algumas noções para compor as palavras, né? Porque essas mudanças, elas seguiram determinada lógica, né? Sim, elas têm uma determinada lógica porque elas vêm para uniformizar certos usos. Então, a gente escrevia, por exemplo, frequência, né, com trema. No entanto, frequente já vinha sendo assinalado sem o trema, né? Então, a ideia é uniformizar isso, né? No caso, a gente tem o termo autoescola, por exemplo. Autoescola antigamente vinha-se com hífen. Hoje em dia, quando a gente tem essa vogal no final e outra vogal iniciando, a gente junta, né, que é uma vogal diferente. Então, autoescola escreve-se junto, né? Micro-ondas escrevia-se junto antigamente, agora micro-ondas é separado, porque são 2 Os que se unem, então a gente assinala com hífen para separar isso. Mas são processos também lógicos, né? E esse período que a gente teve para se adaptar às regras desde 2009, na sua visão, foi suficiente para as pessoas tomarem conhecimento? Olha, desde 2009 eu acredito que está mais do que suficiente. Muito embora a discussão, ela começou em 1990, né, quando em Lisboa, 8 países que falam português, eles assinaram esse acordo. Então isso começou em 1990, em 95 no Brasil virou um decreto, né, a partir de 95, aí em 2009 teve essa, digamos, essa iniciativa da gente aplicar isso, né? Mas isso foi, digamos, postergando, passamos 2012 e ainda não deu certo, agora estamos em 2016 e isso é uma realidade agora, né? Inclusive, as mídias, jornais, revistas, livros, eles têm já adotado, né, essa reforma ortográfica, esse acordo. Já há bastante tempo, né? Para as pessoas irem se adaptando, inclusive. Perfeito, isso. As pessoas já têm chance de se adaptar, né, para aplicar isso, porque realmente na vida acadêmica, né, a gente que está em contato com a faculdade, seja na vida formal do trabalho, é necessário sim a gente saber
essa que a gente chama variedade padrão do português, né? Então, isso é necessário saber. Muito embora a gente tenha contextos em que a gente não necessariamente tem que falar essa modalidade padrão, né? Exatamente, tem toda essa discussão de fundo. A língua escrita, que a gente chama também de norma culta, aquilo que é cobrado quando se vai fazer um concurso, quando se presta vestibular, que é cobrado na redação dos textos no trabalho, mas tem a língua falada, que até atualiza, né, dá mais dinamismo para a língua escrita. E muitas pessoas sabem se comunicar muito bem quando falam, se fazem entender, mas na hora de partir para a linguagem escrita, para a língua escrita, aí elas têm muita dificuldade, né? Esse é o grande desafio da nossa língua. Essa reforma, o interessante é que ela se estende, né, à língua escrita. Então, a língua falada, ela tem lá sua própria evolução, seu próprio uso, sua própria dinâmica, né? Portanto, a gente tem uma variedade relativa ao internetês, né? Já viram até o termo, né? Internetês. Então, veja que as pessoas às vezes escrevem mesmo com Z, né? Não N-A-U-M. Mas tem uma certa criatividade porque é a forma como a gente pronuncia. A gente não fala mesmo, a gente fala mesmo. Então tem um som de Z, né? O não a gente fala como N-A-U-M. No entanto, a ortografia, né, pede que a gente decore, né, que a gente use, na verdade, dessas formas, né? Mesmo com S, não com N-A-U-T-I-U. Mas tem essa questão da fala não coincidir, o que dá às vezes esse empecilho na forma de escrever. No momento que a gente precisa usar uma forma mais formal, né, a gente acaba às vezes invertendo e usando uma forma mais informal. Para a gente concluir, Levi, você acredita que a escola hoje, ela dê conta de aceitar essa língua que é falada, que vem com o aluno, com o repertório próprio dele para a sala de aula, mas ao mesmo tempo ensinar essa norma padrão, essa norma culta, para que ele possa ter um emprego depois, saber se expressar também pela língua escrita? A escola pública, seja particular, ela sempre deu conta disso. Ela sempre se ateve ao fato de que é importante aprendermos essa variedade padrão, né, essa norma culta, né? No entanto, às vezes acaba havendo algumas discussões, né, na mídia de forma geral, por meio de iniciativas e livros que trazem exemplos, como por exemplo, um exemplo que teve em 2011, né, aquele caso do Nós Pega o Peixe, né, que era uma cartilha que tinha esse exemplo, mas era um exemplo ali isolado, né, feito por linguistas que tratam desse sistema da língua. Então, era uma possibilidade de você usar o português. Não que seja certo você usar nós pega o peixe, né, sem ter essa concordância. Mas há esses casos, né, que é importante a gente saber que tem as variedades que não são formais para a gente ter conhecimento do que é também formal. Então, às vezes, pelo contrário, pelo oposto, né, pela variedade que não é padrão, a gente fica aguçado a saber de como que seria essa variedade padrão. Tá certo, muito obrigada por aprofundar essa discussão aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado. Depois do intervalo, você vai ver por que a Unesp inaugurou uma fábrica de rações. A iniciativa da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade, em Botucatu, foi tema de uma das reportagens de destaque do Unesp Notícias em 2015. Voltamos já já. Nesta semana, reexibimos reportagens que mostram as contribuições de pesquisas da Unesp para o campo. Hoje vamos relembrar o trabalho da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp em Botucatu, que é uma referência no país. A unidade inaugurou no ano passado uma fábrica de rações, que além de atender a demanda da universidade, serve como fonte de experimentações. R$1.100.000 investidos em equipamentos. Todas as máquinas aqui são automatizadas, operadas a partir de um simples toque nesse painel de controle. A capacidade de produção da fábrica é de cerca de 5.000 toneladas por hora. Tanto as instalações quanto as etapas de processamento da ração seguem as exigências do Ministério da Agricultura. Hoje, a fábrica nova tem condição de trazer boas práticas de fabricação dentro do que o Ministério exige. Então, todas as normas do Ministério, hoje a gente tem condição. Principalmente em pesquisa, onde a gente tem que ter esse controle em relação a tratamentos diferentes, a nossa linha de equipamentos, a gente consegue ter um controle dessa contaminação cruzada. Por todas essas características, além de atender a demanda da universidade, a produção poderá ser comercializada.
Até então a gente só podia produzir para dentro da nossa fazenda, para dentro da nossa universidade. Hoje a gente tem condição de toda a produção excedente comercializar junto à comunidade, a pequenos produtores. Nessa linha de PET é uma forma de atender até a nossa comunidade com uma ração de qualidade com um preço acessível. E para isso a gente precisava ter as normas do Ministério e a gente tem que estar credenciado junto a ele. Para marcar o início das atividades, foi realizada uma cerimônia de inauguração na parte externa da fábrica, seguida de uma visita pelas instalações. Mas todos queriam mesmo ver as máquinas em ação. Os funcionários demonstraram um pouco da nova rotina de trabalho deles. Além da tecnologia de ponta e do aumento na produtividade, outro diferencial aqui na fábrica é a capacidade de produzir ração para diferentes espécies de animais. Isso porque, além do farelo que já era produzido na universidade, agora será possível fabricar ração extrusada, um tipo específico destinado a cães, gatos e peixes. Os alunos vão poder testar nutrientes variados e ampliar as possibilidades de pesquisa. Isso abre uma boa perspectiva de pesquisa, porque agora nós temos o controle total, da ração na nossa mão. E a gente pode modificar essa ração e trabalhar com ela de maneira a proporcionar um melhor desempenho dos animais, uma melhor condição de saúde desses animais e também uma melhora nas suas condições de conforto, de bem-estar, tudo isso mexendo na ração. O diretor da faculdade ressalta que essa é uma oportunidade única para os alunos, que vão ter contato com um sistema produtivo muito semelhante ao encontrado nas indústrias. Hoje, o mercado de trabalho nesta área é ávido para profissionais que sejam muito bem formados. Tá? E você vai ter hoje, exatamente você vai poder proporcionar ao nosso aluno, tanto de graduação como de pós-graduação, que essa formação seja extremamente sólida. Então, eu acho que o aluno da Unesp hoje, que passar por essa fábrica, ele sai na frente hoje em termos de mercado. Hoje no Brasil, você não tem uma fábrica desse porte, com essa capacidade de produção e, assim, obedecendo todas as boas práticas de fabricação que são exigidas pelo serviço de fiscalização. A fábrica também representa uma nova maneira de pensar dentro da universidade. É o que afirma a vice-reitora, que gostaria de ver outros projetos como esse serem implantados. Acho que a universidade precisa caminhar nisso. Ela precisa olhar a sociedade, saber o que a sociedade precisa e usar o seu conhecimento para melhorar a vida da sociedade. Afinal de contas, todo o recurso que vem para a universidade, ele vem do imposto que cada cidadão desse estado paga. Né? O Unesp Notícias fica por aqui. Se você quiser rever as reportagens desta edição, é só acessar o nosso site. Voltamos amanhã às 6h30 da noite, ao vivo. Tchau!